A paz do Senhor Jesus a todos. A mensagem de hoje está no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, da Palavra do Senhor, versículo 1 até o número 7. O título Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan. E trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. O tema de hoje é o zero de Deus. Vou repetir para você, o tema de hoje é o zero de Deus. Eu me lembro que na primeira série, isso há muito tempo atrás, eu recebi um dos primeiros zeros da minha vida. Eu não perguntei para a professora no decorrer das aulas se estava entendendo ou não, era bastante introvertido na época, e tirei um dos primeiros zeros da minha vida. E não foi fácil, porque eu não perguntava devido à dificuldade que eu tinha de me dialogar com as pessoas, e também a professora não procurou saber se eu sabia ou não, a não ser depois que eu levei um zero dela. Não tem graça nenhuma, né? Mas levei um zero e eu já sabia, né, que ia levar esse zero da professora. E aí os alunos comentavam: que nota que você tirou? Eu tirei. O pessoal comentava assim: tirei 10. E você? Eu tirei 8. E você? Ah, eu tirei 9. E eu, bem quietinho, fugindo disso aí. Tiramos no decorrer da nossa vida alguns zeros, é verdade. Não sei se você já tirou, mas no decorrer da vida na escola tirei alguns zeros. E na vida também, né? Na vida também tirei alguns zeros. E quem foi Davi? Davi era pastor, músico, poeta, soldado e rei. Tinha seu pai Jessé e seus irmãos, e contemporâneo de Saul, Jonatas, Samuel e Natã. Davi foi o maior rei de Israel e também antepassado de Jesus Cristo, citado também na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. E uma das vitórias de Davi foi contra Golias, um gigante, e venceu em o nome do Senhor dos Exércitos. Veja que nesse capítulo Davi já é rei de todo o Israel. Quero reforçar o tema, o zero de Deus. E o primeiro tópico está no versículo 1 do capítulo 21, que diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. O primeiro tópico
permitiu Satanás colocar dúvida. Vou repetir o tópico. Davi permitiu Satanás colocar dúvida. E a dúvida é referente à confiança em Deus. Note no versículo que Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar a Israel. Davi não estava tão confiante assim na quantidade de homens, se caso haver uma guerra ou até poder defender a nação israelita. No livro de Salmos 20, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E você, está cheio de dúvidas? Eu quero lembrar o tema, o zero de Deus. Também no livro de Salmos 118, versículo 9, da palavra do Senhor, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Sim, melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Você já sentou alguma vez dentro da sala de aula quando o professor falou assim: hoje a prova é em dupla? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes na vida. A prova é em dupla. Então Deus usa Joabe. Sim, Eu começo a imaginar Deus lá em cima, preparando uma nota para Davi e coloca junto com ele Joabe. Não posso dar um zero para Davi. Eu vou colocar Joabe junto com ele. Para abrir os olhos de Davi. No versículo 3 diz na palavra do Senhor: então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? O segundo tópico, mesmo Joabe aconselhando, foi contrariado. E Deus está lá em cima com a mão na caneta. Sim! Eu imagino Deus lá em cima com a mão na caneta. Joabe está lembrando a Davi que isso ia trazer problema para todo Israel. E ele foi contrariado por causa disso. Mesmo fazendo uma prova em dupla, Davi está indo para um caminho que Deus não quer que vá. Às vezes é assim na vida, não é verdade? As pessoas não nos aconselham. Nos aconselham bastante, mas mesmo assim a gente quer fazer aquilo que achamos que é um certo. E não refletimos, não paramos para pensar. Até por questão, às vezes, de ego, mas isso aí ia trazer consequências trágicas para todo Israel. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14 da palavra de Deus, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança, em outra tradução, diz a vitória. Mas Davi não está disposto a ouvir Joabe. Não! Ele, mesmo assim, quer que numere o povo.
o povo de Israel. E você vai dizer para mim aquele jargão: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É, sim! Ou pode dizer dessa maneira mesmo? É, sim! E Joabe era o chefe do exército de Davi. No versículo 6 da palavra do Senhor diz assim: porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E você sabe o que é abominável? É o que provoca repulsa, o que é detestável. No terceiro tópico, Joabe fica arrasado com Davi devido a não ter fé em Deus. E você, já ficou arrasado com alguma situação? E você sabe que é pecado, e mesmo assim a pessoa não aceita? E o professor, lá em cima, nos céus, está guardando com a caneta na mão. E Davi está prestes a cometer um dos vacilos da sua vida. Mas isso também afetaria todo Israel. Tem um versículo na palavra do Senhor, no Salmo 18, no primeiro versículo, para o segundo diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu quero lembrar você o tema, o zero de Deus. E vamos para o próximo tópico da palavra do Senhor. No versículo 7 diz assim: esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. E o professor, que é Deus, trata com Davi. Este é o quarto tópico. O professor, que é Deus, trata com Davi. Tem uma palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 14 da palavra do Senhor, diz assim: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, disse e o farei. Eu quero também acrescentar o versículo 1 e o 2: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Davi recebe o zero de Deus. Zero para você nessa situação, Davi. Sim, é. Não poderia ser outra nota. E eu fico pensando aqui, que nota que nós esperamos de Deus? Ah, Senhor da glória, só Ele para ter misericórdia mesmo. Mas aqui você vê que Deus trata com Davi. E a caneta de Deus não fica parada. Ela vai para a vida real. Davi recebe o zero de Deus nesse negócio. Note bem no versículo da palavra do Senhor. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, que feriu a Israel. Eu quero falar aqui
O quinto tópico da palavra do Senhor: Davi não entendeu a sinalização de Deus. Não entendeu a sinalização de Deus. Em 1 Reis, capítulo 13 da palavra do Senhor, versículo 3 diz assim: E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E por que isso aí? Porque a palavra do Senhor está falando para um povo, para um rei que estava afastado do caminho do Senhor. Deus permitiu que Joabe sinalizasse para ele. Sim, Joabe sinalizasse para ele, ó, rei, o negócio não é certo o que o Senhor está fazendo. E quantas vezes nós não entendemos a sinalização de Deus? É a história do semáforo. Sim, não tem o verde para nós continuarmos em frente, o amarelo para atenção e o vermelho para parar? Deus sinalizou para ele. Vermelho, vermelho, pare, pise agora. No freio. Não vá para frente não. Mas Davi não entendeu a sinalização de Deus. Não deu ouvidos a Joabe. E Deus coloca um 0 na prova de Davi. Sim, Davi recebe um 0. Sexto tópico: Davi ganha um aprendizado. Que aprendizado, hein? No versículo 8 diz assim: Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Se Davi pudesse voltar ao tempo, ele voltaria. Certamente ele voltaria. Mas tem coisas que não temos como voltar atrás, não é verdade? Já ouviu usar aquela expressão? Já ouvi da minha mãe essa expressão. Não adianta chorar pelo leite derramado. Sétimo tópico da palavra do Senhor. A nota que Davi não esquece. A caneta de Deus passou com 0 na minha vida. Sim! A nota que Davi não esquece. A caneta de Deus passou com 0 na minha vida. No versículo 30 da palavra do Senhor, depois que Davi se conserta com Deus, diz assim: E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. A espada do anjo do Senhor estava fora da bainha, ferindo a Israel. Eu vou repetir para você o sétimo tópico da palavra do Senhor. A nota que Davi não esquece. A caneta de Deus passou com 0 na minha vida. Não foi fácil não. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz assim: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Vou ler também o versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho a quem o pai não corrija?
Vamos lá para o versículo 11 da palavra do Senhor, do mesmo capítulo 12. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Assim também como a palavra do Senhor nos diz que se assim nós corrigimos os nossos filhos, nosso Pai também nos corrige. É, sim, Deus nos corrige e nos aperfeiçoa a cada momento para a sua vinda. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero repetir aqui o versículo da palavra do Senhor e também o tema. Capítulo 21, no segundo livro das Crônicas, versículo 7, único versículo somente. Esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. O tema? Sim, o zero de Deus. Que Deus abençoe os nossos corações, em nome de Jesus.